Bom, pessoal, de volta aqui para darmos continuidade ao nosso curso, A Jornada Interior. Vamos falar nessa aula sobre arquétipos e representações arquetípicas. Como de costume, nosso mapa é que nós criamos aqui para a gente ter pelo menos uma noção, figurativo, né, de como seria a totalidade da psique humana. Aqui nós estamos na parte do inconsciente coletivo, onde Jung descreve essa parte da psique humana, por assim dizer, que é inerente a todo ser humano, a todo indivíduo. Nós estamos aqui na casinha, né, no jogo das casas, né, avançando cada vez mais, estamos entre as casas do inconsciente coletivo, os instintos e os arquétipos. Bom, de imediato vamos conhecer um pouco sobre a questão dos arquétipos, principalmente a parte histórica e, enfim, de onde Jung tirou esse conceito de arquétipos. Bom, a noção de Jung de arquétipos pode ter sua origem localizada nas obras que ele escreveu no período entre 1909 e 1912, quando, embora colaborasse ainda com Freud, estava investigando mitologia e escrevendo psicologia do inconsciente. De acordo com a sua biografia, Jung adquiriu a sua primeira impressão das camadas impessoais do inconsciente através de um sonho que ele teve durante a viagem aos Estados Unidos com Freud em 1909. Ele sonhou com uma casa, chamou-lhe Minha Casa no contexto do sonho, que tinha numerosos níveis. No sonho, ele explora os andares da casa, começa pelo andar nobre, ou seja, a idade atual, desce ao subsolo, onde ali representa o passado histórico recente, e continua descendo através de muitos porões, onde ele encontra um passado histórico antigo, como por exemplo o grego e o romano, e finalmente o passado mais antigo ainda, que era o pré-histórico e o paleolítico. Esse sonho respondeu a uma pergunta que ele vinha fazendo durante a viagem: em que premissa se fundava a psicologia freudiana? A que categoria de pensamento humano ela pertence? A imagem onírica, escreve ele, tornou-se para mim uma imagem guia para como conceber a estrutura psíquica. Foi a minha primeira suspeita da existência de um a priori coletivo subjacente na psique pessoal. Ou seja, pessoal, Jung teve um sonho de uma casa medieval. Aqui eu vou trazer de uma forma didática, né, e representativa. Ele teve um sonho com uma casa medieval, onde essa casa ela tinha vários andares, vários níveis. E aí ele começa a explorar essa casa. Ele desce a um nível onde ele vê como que os móveis, né, as coisas ali pertencentes àquele andar, àquele nível, a uma idade atual, ou seja, a idade atual onde ele estava vivendo, século XIX, né? E aí ele vai percorrendo a casa, vai explorando e ele desce a um outro nível da casa, onde ele encontra ali um passado histórico recente. E aí ele continua a descer. E aí ele encontra um andar onde as características da casa tinham um passado histórico mais antigo, como grego e romano. Daí ele vê que existe nesse andar como que uma espécie de um retângulo, como se fosse um buraco. E aí ele olha para esse retângulo, para esse buraco, e ele vê mais escadas. E aí ele continua a descer, até que ele chega num ponto em que finalmente ele chegou no passado pré-histórico e paleolítico. Ele conta no livro dos seminários que, ao descer nesse último nível, por assim dizer, ele encontrou ali como que restos do homem pré-histórico. Ou seja, nesse último nível havia como que crânios e restos de esqueletos humanos antigos, bastante pré-históricos e paleolíticos. Ele conta no livro dos Seminários de 1925 que ele chegou a contar esse sonho para Freud. E Freud interpretou o sonho como que se esses crânios, né, esses dois crânios que ele tinha visto nessa adega, nesse último nível da casa, era como que duas pessoas que ele queria ver mortas e enterradas. Ou seja, Freud ele interpretou o sonho totalmente como algo pessoal. Só que Jung ele tinha
digamos assim, ele tinha um sentimento fortemente impessoal do sonho, ou seja, que aquele sonho ele significava muito mais do que algo simplesmente que tinha a ver com a vida do Jung, né? Ou seja, era algo que tinha a ver com algo mais coletivo, por assim dizer, algo impessoal. Bom, a partir desse sonho, Jung continua, né, porque ele já vinha estudando sobre o inconsciente, mas ele continua a procurar, a investigar cada vez mais essa parte da psique humana, digamos assim, pré-histórica. Bom, avançando nos nossos slides, o Morgenstern vai dizer o seguinte: a mente humana ela possui estruturas universais, tal como o corpo humano, e elas podem ser descobertas através de um método interpretativo e comparativo. Ou seja, essas estruturas universais, elas são o que Jung identificou como inconsciente coletivo. E é possível fazer descobertas dessa, digamos assim, dessa última camada da psique humana através de um método interpretativo e comparativo, ou seja, estudando sobre mitologia, sobre psicologia do inconsciente, a pessoa ela começa a descobrir realmente sobre essas estruturas universais da psique humana. Os conteúdos do inconsciente pessoal a gente já estudou em outras aulas, mas só para a gente relembrar, eles são principalmente os complexos de tonalidade emocional, que constituem a intimidade pessoal da vida anímica. Os conteúdos do inconsciente coletivo, por outro lado, são chamados arquétipos. Bom, pessoal, e aí eu já fiz esse desenho aqui em outras aulas. Ele representa figurativamente falando de uma descida ao inconsciente. Então, a primeira esfera, que é a esfera de reminiscências pessoais, que é o inconsciente pessoal, vão se encontrar aí é, lembranças, digamos assim, coisas que a pessoa viveu desde a infância até a idade atual. Mas se ela descer mais ainda, ela vai encontrar essa parte que é onde estão presentes as estruturas universais da psique humana, é o inconsciente coletivo. Trata-se da manifestação da camada mais profunda do inconsciente, onde jazem adormecidas as imagens humanas universais e originárias. Essas imagens ou motivos denominei-os arquétipos, ou então dominantes. Bom, como a gente viu em uma das aulas em que a gente estudou essa primeira camada do inconsciente, chamada de inconsciente pessoal, ela contém lembranças perdidas, reprimidas, propositalmente esquecidas, evocações dolorosas, percepções que, por assim dizer, não ultrapassam o limiar da consciência. Essas percepções que não ultrapassam o limiar da consciência são subliminais e elas são principalmente as percepções dos sentidos, né, que por falta de intensidade não atingiram a consciência e conteúdos ainda também que não amadureceram para a consciência. Ou seja, essa parte do inconsciente é como se fosse um depósito, né, onde se encontra tudo isso. Também corresponde à figura da sombra, que frequentemente aparece nos sonhos. Mas, como a gente viu, né, se a gente descer mais ainda, a gente vai encontrar com uma parte muito mais profunda do inconsciente, que é o inconsciente coletivo. Essa parte mais profunda do inconsciente coletivo é chamada de pré-infantil. Bom, é nessa área pré-infantil, que é o inconsciente coletivo, onde se encontram as imagens primordiais. As imagens primordiais são as formas mais antigas e universais da imaginação humana. São simultaneamente sentimento e pensamento. Têm como que vida própria, independente, mais ou menos como a das almas parciais, fáceis de serem encontradas nos sistemas filosóficos ou gnósticos apoiados nas percepções do inconsciente como fonte de conhecimento. Por exemplo, a ideia dos anjos e arcanjos, dos tronos e potestades de Paulo, dos arcontes dos gnósticos,
das hierarquias celestiais em Dionísios, Areopagita e etc., derivam da percepção da relativa autonomia dos arquétipos. Ou seja, os arquétipos ou imagens primordiais, eles têm certa autonomia, certa independência. Por isso que quando o inconsciente, a pessoa que consegue ter essas percepções do inconsciente, ele vai ver como algo autônomo, algo, digamos assim, projetado, ou seja, ele vê como que Paulo viu, né, anjos e arcanjos, tronos e potestades, como os arcontes dos gnósticos, ou seja, como algo que está, digamos assim, separado do ser humano, né? Porque essas imagens primordiais elas possuem uma certa autonomia, ou seja, os arquétipos possuem certa autonomia. Bom, voltando à nossa descida ao inconsciente de forma didática, mencionamos anteriormente o fato de o inconsciente conter como que duas camadas, uma pessoal e a outra coletiva. A camada pessoal termina com as recordações infantis mais remotas. O inconsciente coletivo, porém, contém o tempo pré-infantil, isto é, os restos da vida dos antepassados. As imagens das recordações do inconsciente coletivo são imagens não preenchidas, por serem formas não vividas pessoalmente pelo indivíduo. Quando, porém, a regressão da energia psíquica, que a gente viu em outra aula chamada como regressão da libido, ultrapassa o próprio tempo da primeira infância, penetrando nas pegadas ou na herança da vida ancestral, aí despertam os quadros mitológicos, ou seja, os arquétipos. Abre-se então um mundo espiritual interior de cuja existência nem sequer suspeitávamos. Aparecem conteúdos que talvez contrastem violentamente com as convicções que até então eram nossas. É tal a intensidade desses quadros que nos parece inteiramente compreensível que milhões de pessoas cultas tenham aderido à teosofia ou à antroposofia, pois esses sistemas gnósticos modernos vêm ao encontro da necessidade de exprimir e formular os indizíveis acontecimentos interiores. As outras formas de religião cristã existentes, inclusive o catolicismo, não conseguiram, apesar de este ser capaz de exprimir muito melhor do que o protestantismo tais realidades interiores através de simbolismos dogmáticos e rituais. Ou seja, Jung está falando que os vários tipos de religiões que conseguem penetrar nesse, digamos assim, nessa camada do inconsciente coletivo, consegue trazer à baila essas experiências que são tão, digamos assim, não são muito familiares a nós. Então, essas religiões, de alguma forma, né, a gente sabe que foi através de experiências de homens que conseguiram penetrar nessa camada mais profunda, trouxeram como que algo compreensível dessas experiências interiores, desses acontecimentos interiores que tocam essa parte mais profunda da psique humana, que é o inconsciente coletivo. Essas religiões trouxeram como que símbolos, né, transformaram em símbolos depois, né, essa experiência, esses acontecimentos interiores dessa camada mais profunda da psique, que é o inconsciente coletivo. Mas, mesmo assim, nem no passado nem no presente atingiu a plenitude do simbolismo pagão da antiguidade. É esta a razão por que o paganismo permaneceu ainda por muitos séculos na era cristã, transformando-se pouco a pouco em correntes subterrâneas. Estas nunca perderam totalmente sua energia vital, desde a Baixa Idade Média até a Idade Moderna. Ou seja, de todas as religiões, o paganismo, digamos assim, foi o que mais conseguiu captar informações ou esses acontecimentos dessa última camada da psique, que é o inconsciente coletivo. Jung fala que esta é a razão de que o paganismo ele ainda sobrevive, né?
porque a plenitude do simbolismo pagão da antiguidade é o que conseguiu abarcar, digamos assim, muito mais acontecimento, muito mais coisas do inconsciente coletivo do que qualquer outra religião. O paganismo ele surgiu nas primeiras civilizações e foi uma das primeiras ideologias religiosas. O termo paganos começou a ser usado no Império Romano no século IV para se referir a quem não era cristão e acreditava nos deuses romanos. O paganismo ele teve manifestações em diversas épocas e regiões, como na Mesopotâmia por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Ou seja, na Mesopotâmia já se encontrava ali o paganismo como uma forma de religião. Mas lembrando que o paganismo ele foi uma forma que trouxe dessa camada mais profunda da psique, o inconsciente coletivo, trouxe símbolos que representavam os arquétipos, né? Também na Grécia Antiga, a religião predominante era politeísta, com a maioria da população acreditando em vários deuses, incluindo os deuses do Olimpo. Tivemos também o paganismo no Egito Antigo. A religião cultuava entidades que representavam elementos naturais, sociais ou conceitos abstratos. Também na Europa setentrional continental, o paganismo anglo-saxão foi o sistema de crença dominante na Inglaterra até a cristianização dos reinos entre os séculos 7 e 8. Tivemos também paganismo na Islândia. O paganismo nórdico era a crença mais comum até o ano 1000, quando o país se tornou oficialmente cristão. Ou seja, aqui só para a gente ter uma noção de que o paganismo ele veio antes do cristianismo, né? E que o cristianismo talvez ele veio até como um resultado, né? Digamos assim, como que se o pêndulo ele fosse para o outro extremo, já que existiam muitos símbolos, muitos deuses, veio uma religião em que acreditava-se apenas no monoteísmo, ou seja, num único Deus ou numa única fonte, né? Bom, na realidade, desapareceram da superfície. No entanto, transfiguradas voltam de novo para compensar a unilateralidade da orientação da consciência moderna. Nossa consciência está impregnada de cristianismo e é quase inteiramente formada, né, por ele formada. Por isso, a posição inconsciente dos contrários não pode ser aceita, simplesmente porque parece excessiva a contradição com as concepções fundamentais dominantes. Quanto mais unilateral, rígida e incondicional for a defesa de um ponto de vista, tanto mais agressivo, hostil e incompatível se tornará o outro, de modo que, a princípio, a reconciliação tem poucas perspectivas de sucesso. Ou seja, na realidade, o paganismo ele desapareceu da superfície, no entanto, transfiguradas voltam de novo para compensar a unilateralidade da orientação da consciência moderna, porque a nossa consciência, ou seja, a parte consciente, ela está impregnada de cristianismo. Como Jung diz, o nosso consciente está praticamente formado pelo cristianismo. Então, a oposição ao cristianismo seria o paganismo, e ele está enterrado nessas camadas mais profundas do inconsciente. Então, ele fala, por isso, a oposição inconsciente dos contrários não pode ser aceita. Ou seja, essa oposição dos contrários que se encontra no inconsciente coletivo não pode ser aceita. E aqui, só para a gente entender um pouco de forma figurada, nós temos então o consciente e o inconsciente. O nosso consciente, como ele falou, está impregnado de cristianismo e é quase inteiramente por ele formada. Por isso, a oposição do inconsciente dos contrários não pode ser aceita, simplesmente porque parece excessiva a contradição com as concepções fundamentais dominantes. Ou seja, é como se o nosso inconsciente ele tivesse realmente esses restos arcaicos da época do paganismo.
De fato, os deuses mitológicos são representações de estados anímicos da alma humana, ou seja, do inconsciente. Representam situações típicas, que são, como a gente vai ver logo depois, representações coletivas. Mas se o consciente pelo menos reconhecer a relativa validade de todas as opiniões humanas, o contrário também perde algo de sua incompatibilidade. Ou seja, já não existe essa questão, digamos assim, de uma forte oposição. E sim, ocorre uma relativização da consciência, e aí o inconsciente ele pode ser mais, digamos assim, ser aceito. Entretanto, esse contrário procura uma expressão adequada, por exemplo, nas religiões orientais, no budismo, no hinduísmo e no taoísmo. O sincretismo, mistura e combinação, que significa essa palavra sincretismo da teosofia, vem amplamente ao encontro dessa necessidade e explica o seu elevado número de adeptos. Ou seja, já que a nossa consciência ela é, digamos assim, impregnada pelo cristianismo, o inconsciente ele tende a se manifestar ou pelo menos, digamos assim, há uma necessidade de ele se expressar através de outras religiões, já que, por exemplo, o paganismo não pode ser aceito. E aí é que vem essas outras religiões orientais, como o budismo, o hinduísmo e o taoísmo, como que expressões desse inconsciente. E também ele fala sobre a teosofia, né, que vem amplamente ao encontro dessa necessidade e explica o seu elevado número de adeptos. Ou seja, como se, ainda que houvesse essa oposição da consciência, né, do consciente do homem moderno, o qual nós nos encontramos, ainda que houvesse essa oposição, de qualquer forma, o inconsciente ele tem um peso muito grande e ele tende a se manifestar. Digamos que o ser humano ele tem curiosidade, né? Essa, digamos assim, é uma força atrativa de que o ser humano ele quer descobrir algo a mais, né? O que existe por detrás de tudo isso? E aí vem essas outras religiões como que uma forma de descoberta desse inconsciente. Bom, aqui a gente entra um, um caso bastante interessante, que é a questão de Jung ligar o arquétipo ao conceito de karma indiano. Ou seja, essa questão de vidas passadas, de karma, para Jung está ligada ao arquétipo. E aí ele diz o seguinte, eu peguei esse trecho do livro Psicologia do Inconsciente. O leitor verá que aqui se insere um elemento novo no conceito de arquétipo que não tinha sido mencionado antes. Essa mistura não significa uma falta de clareza, fator H, mas uma ampliação intencional do arquétipo através do importantíssimo fator do karma da filosofia indiana. O aspecto do karma é indispensável à compreensão mais profunda da natureza de um arquétipo. Sem entrar aqui em maiores detalhes sobre esse fator, queria ao menos mencionar a sua existência. Fui muito combatido pela crítica por causa da ideia do arquétipo. O inconsciente coletivo é presumivelmente a raiz da crença em reencarnações e em lembranças de vidas passadas. E aqui novamente Jung faz essa ligação. Examinando seus conteúdos, isto é, o material da fantasia que constitui sua fenomenologia, encontramos inúmeras conexões arcaicas e históricas, isto é, imagens de natureza arquetípica. Este fato curioso permite que tiremos conclusões referentes à localização de ânimos e ânima dentro da estrutura psíquica. Ambos vivem e funcionam evidentemente nas camadas mais profundas do inconsciente, em especial naquele substrato filogenético que designei por inconsciente coletivo. Essa localização explica suficientemente a sua estranheza. Ânimos e ânima trazem à consciência efêmera uma vida psíquica desconhecida, pertencente a um passado longínquo. É o espírito de nossos ancestrais desconhecidos, seu modo de pensar e sentir, seu modo de vivenciar vida e mundo, deuses e homens. A realidade destas camadas arcaicas é presumivelmente a raiz da crença em reencarnações e em lembranças de vidas passadas.
Ou seja, pessoal, como a gente viu que o inconsciente coletivo ele é o que sempre nasce de novo e de novo em cada ser humano, em cada indivíduo, ele seria, para Jung aqui, digamos que presumivelmente a raiz da crença em reencarnações e em lembranças de vidas passadas. Porque o que tende a se manifestar quando a pessoa, quando o eu consciente, ele passa por uma experiência, digamos assim, uma experiência humana, o que tende a se manifestar nesse indivíduo é essa camada mais profunda também. Ela influencia de certa forma, porque quando a experiência ela preenche o arquétipo ele se manifesta nessa experiência desse indivíduo. E aí ele passa, digamos assim, em certa medida, a sentir, a viver como os ancestrais, pelo menos a ter pensamentos e sentimentos que são como que repetidos, são padrões repetidos. Não são de todo, né? Claro, não de forma absoluta, mas grande parte são padrões repetidos, são padrões instintivos de reações a certas experiências que já aconteceram com os antepassados. Tal como o corpo representa uma espécie de museu de sua história filogenética, com o psíquico dá-se o mesmo. Não temos razão alguma para supor que a estrutura peculiar da psique seja a única coisa no mundo que não tem qualquer história além de suas manifestações individuais. É impossível negar que a nossa consciência tem uma história que abrange cerca de 5.000 anos. A consciência do eu, porém, é a única que tem sempre um novo princípio e um fim prematuro. A psique inconsciente, no entanto, é não apenas infinitamente velha, mas tem igualmente a possibilidade de evoluir rumo a um futuro igualmente remoto. Ela forma a espécies humana e constitui um componente da mesma, assim como o corpo que é efêmero individualmente, mas de idade incomensurável coletivamente. Ou seja, aqui a gente volta de novo para a questão que o corpo humano hoje ele é o resultado de várias evoluções, inclusive a psique também, né? A psique ela é o resultado de várias evoluções. Ou seja, para a gente poder já pegar o bonde andando, muita coisa já aconteceu, mas isso tudo, digamos assim, está em nós. Nós temos esse histórico tanto da parte do corpo, do sistema do corpo, como do sistema psíquico. Ou seja, essas transformações que ocorreram, essas evoluções, elas estão em nós. Através da ocupação ligada ao tratamento analítico, surgem experiências de natureza arquetípica, à procura de expressão e forma. Evidentemente, não é esta a única maneira de se experimentar coisas desse tipo. Não raro se produzem experiências arquetípicas espontâneas, não apenas em pessoas com espírito psicológico. Muitas vezes fiquei sabendo de sonhos e visões extraordinários de pessoas de cuja saúde mental nem o próprio especialista podia duvidar. A experiência do arquétipo é frequentemente guardada como um segredo mais íntimo, visto que nos atinge no âmago. É uma espécie de experiência primordial do não-eu da alma, de um confronto interior, um verdadeiro desafio. É compreensível que se procure socorro em imagens paralelas. O acontecimento original poderá ser reinterpretado de acordo com imagens alheias com a maior facilidade. Ou seja, aqui ele fala de pessoas que têm experiências de natureza arquetípica. Geralmente, quem tem, por exemplo, sonhos arquetípicos, essa pessoa ela guarda isso como um segredo mais íntimo, porque afeta, atinge no âmago dessa pessoa. E Jung fala que é uma espécie de experiência primordial do não-eu da alma, de um confronto interior desse indivíduo. Por isso é tão difícil a pessoa contar essa experiência para outra pessoa. E também, quando uma pessoa tem uma experiência arquetípica, seja de visão ou de sonhos ou qualquer outra, ela
tende a buscar uma forma de compreender aquilo, né? Ela busca, digamos assim, como ele fala aqui, é compreensível que se procure socorro em imagens paralelas. O acontecimento original poderá ser reinterpretado de acordo com imagens alheias com a maior facilidade. Ou seja, a pessoa ela tende a procurar outras pessoas que já passaram pela mesma situação, pela mesma experiência arquetípica, pelo menos, né? Para que ela busque ali uma espécie de apoio para reinterpretar aquilo que ela vivenciou ali no íntimo dela, né, no âmago. E aí ele fala sobre dois exemplos de que isso aconteceu no passado. Um caso típico desses é a visão da trindade do irmão Nicolaus von der Flue. Nicolaus von der Flue, ele foi um eremita, asceta e místico suíço. Ele foi considerado o santo padroeiro da Suíça e algumas vezes invocado como irmão Klaus. Ele foi canonizado em 1947 por Padre Pio XII. Então, o Nicolaus von der Flue ele teve uma visão da trindade. Outro exemplo é a visão da cobra de múltiplos olhos de Inácio de Loyola, que a princípio foi interpretado como sendo uma visão divina e depois como uma visão diabólica. Inácio de Loyola, ele foi o fundador da Companhia de Jesus, uma ordem religiosa católica romana que teve grande importância na Reforma Católica, cujos membros são conhecidos hoje como jesuítas. Inácio de Loyola foi do século XV. Ele teve essa experiência arquetípica, só que ele ficou, digamos assim, confuso, né? Porque a princípio ele interpretou como uma visão divina, mas depois ele interpretou como uma visão diabólica. E o perigo que está em reinterpretar essas experiências arquetípicas é de que a pessoa ela pode substituir a experiência arquetípica por algo que, digamos assim, que é intelectual. Por exemplo, ele fala aqui, através de interpretações, aliás, através de reinterpretações desse tipo, a experiência original é substituída por imagens e palavras emprestadas de fontes estranhas e por interpretações, ideias e formas que não nasceram necessariamente no nosso chão e, sobretudo, não estão ligados ao nosso coração, mas apenas à cabeça. Ou seja, o fato de Inácio de Loyola ter depois reinterpretado a mesma visão divina como sendo uma visão diabólica foi como que se ele tivesse substituído a experiência dele por, digamos assim, algo ligado apenas à cabeça e não ao coração. E aí ele fala, e a cabeça nem mesmo é capaz de as pensar claramente, porque jamais as teria inventado. São um bem roubado que não prospera. O sucedâneo transforma as pessoas em sombras, tornando-as irreais. Colocam letras mortas no lugar de realidades vivas e assim vão se livrando do sofrimento das oposições e vão se esgueirando para um mundo fantasmagórico, pálido, bidimensional, onde murcha e morre tudo que é criativo e vivo. Ou seja, o fato de ter uma experiência arquetípica não é nada fácil, porque até a pessoa compreender o que aconteceu com ela, o que essa representação, essa imagem arquetípica ela representa, ela pode buscar reinterpretações em outras imagens ou palavras que talvez não estejam ligadas ao coração e estejam ligadas apenas à cabeça, ou seja, uma espécie de explicação intelectual. Quando isso acontece, perde-se o sentido, perde-se algo de precioso, porque a questão é que a compreensão ela tem que estar ligada ao sentido, ou seja, ao valor sentimental daquilo que foi, digamos assim, apresentado para aquele sujeito, daquela experiência em que ele viveu, ele vivenciou no seu âmago, essa experiência do não eu, né, da alma humana. Os acontecimentos indizíveis provocados pela regressão ao tempo pré-infantil, ou seja, a camada mais profunda, que é o inconsciente coletivo, não exigem sucedâneos, mas uma realização individual na vida e na obra de cada um. Ou seja, é como se aquela vivência arquetípica ela quisesse se realizar na vida individual daquele indivíduo. Mas para isso ele tem que compreender o que não é nada fácil, porque Jung vai falar aqui, ó, aquelas imagens se formaram a partir da vida, do sofrimento e da alegria dos antepassados.
e querem voltar de novo à vida como experiência e como ação, mas por causa de sua oposição à consciência não podem ser traduzidas imediatamente para o nosso mundo. E aqui está a chave. Essas experiências arquetípicas, elas não podem ser traduzidas imediatamente para o nosso mundo. Como eu disse em uma das aulas anteriores, as imagens primordiais, os arquétipos, eles estão em estado bruto. Então é preciso buscar a compreensão para o momento atual em que o indivíduo está vivendo. Mas, como ele disse aqui, mas é preciso achar um caminho intermediário, conciliatório entre a realidade consciente e a inconsciente. Por que é necessário achar esse caminho conciliatório? Porque as imagens, elas são arcaicas, elas não deixam de ser arcaicas. Nós estamos falando da camada pré-infantil, é o inconsciente coletivo. Então, é muito difícil compreender uma imagem arcaica, transformar ela, compreender ela, o sentido dela para o momento presente. Essa é a maior dificuldade, mas não é impossível. Bom, aqui vamos falar sobre o conceito de arquétipo. Jung já falou que o conceito de arquétipo não foi dele, ele não, digamos assim, ele não criou, ele simplesmente pegou de outras pessoas. E aqui a gente vai entender um pouco sobre isso. Uma vez que tudo o que é psíquico é pré-formado, cada uma das suas funções também o é, especialmente as que derivam diretamente das disposições inconscientes. A estas pertence a fantasia criativa. Nos produtos da fantasia tornam-se visíveis as imagens primordiais, e é aqui que o conceito de arquétipo encontra sua aplicação específica. Não é de modo algum mérito meu ter observado esse fato pela primeira vez. As honras pertencem a Platão. Como a gente já viu, né, Platão fala sobre essas imagens ou ideias primordiais, ideias eternas desse mundo das ideias que fica, né, num lugar supracelestial e que quando é plasmado aqui, né, se manifestam aqui são como cópias, são como sombras, né, dessas imagens, dessas ideias, digamos, ideias eternas. Bom, continuando, o primeiro a pôr em evidência a ocorrência na área da etnologia de certas ideias primordiais que se encontram em toda parte foi Adolf Bachan. Quem foi Adolf Bachan, né? Ele foi um etnólogo alemão do século XIX. Ele teve contribuições para o desenvolvimento da etnografia e também do desenvolvimento da antropologia. Mais tarde, são dois pesquisadores da escola de Durkheim, Hubert e Maus, que falam de categorias próprias da fantasia. Quem foi esse Hubert e Maus, né? Bom, Henry Hubert, século XIX, foi um arqueólogo e sociólogo de religiões comparadas. Ele é mais conhecido por seu trabalho sobre os celtas e sua colaboração com Marcel Mauss e outros membros do Aner Sociologic. Bom, continuando. A pré-formação inconsciente na figura de um pensamento inconsciente foi reconhecida pelo eminente Hermann Usener. Quem foi Hermann Usener? Século XVIII. Foi um filólogo e mitólogo alemão, especialista em religião grega antiga e ardente promotor da história comparativa das religiões. Ou seja, pessoal, todos esses homens aqui, eles já tinham uma noção do que seriam essas ideias primordiais. Claro que, como eu falei, o conceito de arquétipo foi evoluindo, né? Assim, com o passar dos anos, dos séculos. Se de algum modo contribuir no tocante a essas descobertas, Jung falando, né? Foi por ter provado que os arquétipos não se difundem por toda parte mediante a simples tradição, linguagem e migração, mas ressurgem espontaneamente em qualquer tempo e lugar sem a influência de uma transmissão externa. Ou seja, ela nasce, né, dessa camada mais profunda do inconsciente nas pessoas. Não podemos subestimar o alcance dessa constatação, pois ela significa nada menos do que a presença em cada psique de disposições vivas inconscientes, nem por isso menos ativas,
de formas ou ideias em sentido platônico que instintivamente preformam e influenciam seu pensar, sentir e agir. Ou seja, essas ideias, imagens primordiais em sentido platônico, elas instintivamente preformam e influenciam o pensar, o nosso sentir e o nosso agir. Sempre deparo de novo com o mal entendido de que os arquétipos são determinados quanto ao seu conteúdo, ou melhor, são uma espécie de ideias inconscientes. Por isso, devemos ressaltar mais uma vez que os arquétipos são determinados apenas quanto à forma e não quanto ao conteúdo, e no primeiro caso, de um modo muito limitado. Uma imagem primordial só pode ser determinada quanto ao seu conteúdo no caso de tornar-se consciente e, portanto, preenchida com o material da experiência consciente. Sua forma, por outro lado, como já expliquei antes, poderia ser comparada ao sistema axial de um cristal, que pré-forma de certo modo sua estrutura no líquido mãe e, apesar de ele próprio não possuir uma existência material, esta última só aparece através da maneira específica pelo qual os íons e depois as moléculas se agregam. O arquétipo é um elemento vazio e formal em si, nada mais sendo do que uma facultas praeformante, ou seja, nada mais sendo do que uma capacidade de pré-formar, uma possibilidade dada a priori da forma da sua representação. O que é herdado não são as ideias, mas as formas, as quais, sob esse aspecto particular, correspondem aos instintos igualmente determinados por sua forma. Provar a essência dos arquétipos em si é uma possibilidade tão remota quanto a de provar a dos instintos, enquanto os mesmos não são postos em ação em concreto. Ou seja, tanto os instintos como os arquétipos eles só podem ser provados quando eles são postos em ação em concreto, ou seja, quando o indivíduo passa pela experiência. Enquanto ele não passar pela experiência, existe apenas uma possibilidade. No tocante ao caráter determinado da forma, é elucidativa a comparação com a formação do cristal, na medida em que o sistema axial determina apenas a estrutura estereométrica, não porém a forma concreta do cristal particular. Este pode ser grande ou pequeno ou variar de acordo com o desenvolvimento diversificado de seus planos ou da interpenetração recíproca de dois cristais. O que permanece é apenas o sistema axial em suas proporções geométricas, a princípio invariáveis. O mesmo se dá com o arquétipo. A princípio, ele pode receber um nome e possui um núcleo de significado invariável, o que determina sua aparência, apenas a princípio, mas nunca concretamente. O modo pelo qual, por exemplo, o arquétipo da mãe sempre aparece empiricamente nunca pode ser deduzido só dele mesmo, mas depende de outros fatores. O termo arquétipos já se encontra em filo judeu como referência à imago Dei no homem, a imagem de Deus. Quem foi esse filo judeu? Eu acredito que Jung está se referindo a Filon de Alexandria. Foi um filósofo judeu que viveu 20 anos antes de Cristo e 50 anos depois de Cristo. Ele viveu durante o período do helenismo. Philon tentou uma interpretação do Antigo Testamento à luz das categorias elaboradas pela filosofia grega e da alegoria filosófica para harmonizar as escrituras judaicas com a filosofia grega. Foi autor de obras onde expôs a sua visão platônica do judaísmo para tentar conciliar o conteúdo bíblico à tradição filosófica ocidental. Outro também que Jung menciona é Irineu, que eu acredito que é Irineu de Lyon ou Leão. Foi um bispo grego, teólogo e escritor. Foi um dos grandes teólogos do século II e III. Em Irineu, também, onde se lê: o Criador do mundo não fez essas coisas diretamente a partir de si mesmo, mas copiou-as de outros arquétipos. Ou seja, aqui temos referência a dois homens antigos
em que eles já usavam termos arquétipos, e olha que são bastante antigos. No corpus hermético, o que foi esse corpus hermético, né? Também chamado de hermética, é o conjunto de textos escritos entre 100 e 300 anos depois de Cristo, na então província romana do Egito. Ele é o resultado de um complexo sincretismo religioso de múltiplas influências, inclusive egípcias, escrito na primeira pessoa por Tote ou Hermes Trismegistus, contando as coisas que lhe revelou seu contato com Nous, espécie de divindade absoluta. Durante os séculos seguintes, atribuiu-se erroneamente a esses textos uma exagerada antiguidade, situando na época das grandes pirâmides. Tal atributo lhe valeu uma leitura reverente e atenta que teve importante influência na ciência do Renascimento, quando quase tudo o que fora escrito na antiguidade era lido como revelação fundamental. Então, no Corpus Herméticos, Deus é denominado a luz arquetípica. Em Dionísio Areopagita também a gente encontra de novo a questão do arquétipo. Encontramos esse termo diversas vezes como os arquétipos imateriais, bem como sobre os nomes divinos. Quem foi Dionísio, o Areopagita, também simplesmente Pseudo-Dionísio, foi um autor, teólogo cristão e filósofo neoplatônico do final do século V ao início do século VI, que escreveu um conjunto de obras conhecido como Corpus Areopagiticum ou Corpus Dionísico. Bom, outra pessoa também que Jung menciona aqui é Agostinho. O termo arquétipo não é usado por Agostinho, mas sua ideia, no entanto, está presente. Por exemplo, ideias que não são formadas, mas estão contidas na inteligência divina. Quem foi Agostinho, né? Aurélio Agostinho de Hipona, conhecido universalmente como Santo Agostinho, foi um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo, cujas obras foram muito influentes no desenvolvimento do cristianismo e da filosofia ocidental. Arquétipos é uma perífrase explicativa do tipo platônico. Para aquilo que nos ocupa, a denominação é precisa e de grande ajuda, pois nos diz que, no concernente aos conteúdos do inconsciente coletivo, estamos tratando de tipos arcaicos, ou melhor, primordiais, isto é, de imagens universais que existiram desde os tempos mais remotos. Bom, outra pessoa que Jung menciona é Lévi-Brauer. Lucien Lévi-Brauer foi um filósofo e sociólogo francês dos anos de 1857 a 1939 do século XIX. Antropólogo, filósofo, escritor, sociólogo, professor universitário. Para comprovar suas teses, ele dedicou-se principalmente ao estudo das sociedades chamadas primitivas. Segundo Levi Brau, os homens das sociedades chamadas pouco diferenciadas teriam uma mentalidade pré-lógica, que não estaria submetida aos princípios da contradição e causalidade, mas seriam baseados em representações míticas. O termo representações coletivas, usado por Levi-Brau para designar as figuras simbólicas da cosmovisão primitiva, poderia também ser aplicado aos conteúdos inconscientes, uma vez que ambos têm praticamente o mesmo significado. Os ensinamentos tribais primitivos tratam de arquétipos de um modo bem peculiar. Na realidade, eles não são mais conteúdos do inconsciente, pois já se transformaram em fórmulas conscientes transmitidas segundo a tradição e geralmente sob a forma de ensinamentos esotéricos. Estes são uma expressão típica para a transmissão de conteúdos coletivos, originariamente provindos do inconsciente. O conceito de arquétipo só se aplica indiretamente às representações coletivas, na medida em que designar apenas aqueles conteúdos psíquicos que ainda não foram submetidos a qualquer elaboração consciente. Neste sentido, representam, portanto, um dado anímico imediato. E aqui nós temos uma chave bastante importante. Quando ele fala que o termo arquétipos, né, o conceito de arquétipos, só se aplica indiretamente às representações coletivas.
Na aula anterior, a gente estudou que os instintos e os arquétipos, eles estão, digamos assim, eles são tão parecidos ou estão tão misturados que parece ser um só e a mesma coisa, e que os arquétipos, eles atuam às vezes como instintos. Aqui nós temos uma explicação. Porque quando ele fala assim que os arquétipos só se aplicam indiretamente às representações coletivas e justamente naqueles conteúdos psíquicos que não foram submetidos a qualquer elaboração consciente. Neste sentido, representam, portanto, um dado anímico imediato. Ou seja, esse dado anímico imediato dessa representação coletiva seria, digamos assim, uma ação, uma reação instintiva do indivíduo. Aí eu até coloquei aqui, suspeito de que aqui o arquétipo atua como instinto, influenciando a consciência do eu. Ou seja, essa representação arquetípica, ela influencia a consciência do eu, porque ela age como um instinto. Outra forma bem conhecida de expressão dos arquétipos é encontrada no mito e no conto de fada. Aqui também, no entanto, se trata de formas cunhadas de um modo específico e transmitidas através de longos períodos de tempo. Como tal, o arquétipo difere sensivelmente da fórmula historicamente elaborada, especialmente em níveis mais altos dos ensinamentos secretos. Os arquétipos aparecem sob uma forma que revela seguramente a influência da elaboração consciente, a qual julga e avalia. Sua manifestação imediata, como encontramos em sonhos e visões, é muito mais individual, incompreensível e ingênua do que nos mitos, por exemplo. O arquétipo representa essencialmente um conteúdo inconsciente, o qual se modifica através de sua conscientização e percepção, assumindo matizes que variam de acordo com a consciência individual na qual se manifesta. Ou seja, pessoal, quando ele aparece em visões, em sonhos, como a gente relatou na visão de Nicolau de Flu ou do Inácio de Loyola, aqui ele fala que sua manifestação imediata, como encontramos em sonhos e visões, é muito mais individual, incompreensível e ingênua do que nos mitos. Quando o arquétipo ele aparece nos mitos, significa que já houve uma elaboração consciente do material arquetípico, ou seja, já houve ali, digamos, uma reinterpretação de de um consciente, né, sobre aquele material experienciado. E aí que eu coloquei o arquétipo, então, de três formas, podendo ser vivido de três formas, mas eu acredito que não sejam as únicas. Há três espécies, né, do gênero arquétipo, na verdade, a gente vai ver depois que existe uma pequena diferenciação, na verdade, são representações arquetípicas, então eu coloquei três espécies do gênero representações arquetípicas, onde na primeira espécie nós temos aqui a representação arquetípica, ou seja, a experiência arquetípica sendo vivida como um dado imediato, ou seja, onde as representações coletivas, elas têm a ver com aqueles conteúdos psíquicos que ainda não foram submetidos a qualquer elaboração consciente. E aqui eu acredito que tem a ver o arquétipo em si, ou a representação arquetípica, ela atua como instinto. Na segunda espécie, eu coloquei a manifestação imediata, né, dessa experiência em sonhos e visões, onde Jung fala que é muito mais individual e incompreensível e ingênua do que nos mitos. Ou seja, eu coloquei aqui como que a pessoa ela vive um enigma até que ela descubra, né, compreenda o sentido daquela experiência individual, né, que ela teve, arquetípica, ela não vai poder, tipo, aplicar isso na vida cotidiana, até que ela compreenda o sentido, o significado. Daí eu coloquei uma terceira espécie, né? Essa terceira espécie ela já tem uma influência da elaboração consciente, ou seja, essa experiência arquetípica, essa representação arquetípica, ela já sofreu uma elaboração consciente, a qual julga e avalia. Nessa categoria, eu incluiria aqui os mitos e os contos de fadas, mas também eu incluiria os ensinamentos secretos, ou seja, aqueles ensinamentos ocultos que é passado, né, que era passado antigamente, né, para um círculo fechado de pessoas,
eu acho que isso inclui aqui também. Ou seja, outra também que eu incluiria aqui seria a formulação de símbolos religiosos, que aí já serve a uma coletividade. Aí eu coloquei aqui, né, que é a manifestação, a segunda manifestação, espécie, né, dessa experiência arquetípica, que é a manifestação imediata, que são as visões, principalmente, né, e nos sonhos, onde a pessoa tem e a pessoa fica, digamos assim, numa incógnita por muito tempo até ela descobrir o que significa aquele sonho, né, aquela visão. Bom, pessoal, eu ia passar para o próximo slide, mas para não ficar extenso o vídeo, eu vou encerrar por aqui. Então, vamos fazer uma recapitulação do que foi essas três espécies de vivência, né, de experiência de representações arquetípicas, ou seja, de arquétipos. Eu percebi apenas três formas, né, três espécies de como a pessoa pode experienciar um arquétipo. Claro que eu acho que não existe somente essas, mas pelos estudos dos assuntos, né, dos livros do Jung até agora foram esses três tipos que eu pude perceber. Então, o arquétipo ele pode ser vivenciado como um dado anímico imediato, aqui seria o arquétipo atuando como instinto, ou seja, a pessoa ela tem uma reação compulsiva e instintiva quando ela passa por uma experiência que, digamos assim, constela um arquétipo, ou seja, um padrão de comportamento, de reação. Quando ela constela esse arquétipo, ela preenche essa forma, né? Porque o que é herdado são as formas e não os conteúdos. Então, ela preenche com aquela experiência humana ali que ela está vivendo, ela preenche um arquétipo, é como se ela constelasse esse arquétipo. E aí ela tem uma dada percepção e ela tende a reagir conforme essa percepção, que é segundo ao meu ver, é uma forma meio de percepção padronizada, né? De experiências que já foram vividas pelos antepassados. Bom, uma outra forma de vivenciar o arquétipo ou a representação arquetípica seria a sua manifestação imediata em sonhos ou visões, como a gente viu nas experiências de Nicolau de Flu e de Inácio de Loyola, né? Ou seja, ali foram dois exemplos, mas eu acredito que tem pessoas que já devem estar sonhando com arquétipos e nem sabem. E aí, até que a pessoa ela descubra o que significa aquela representação arquetípica que apareceu no seu sonho, até que ela compreenda o significado, o sentido para o seu momento atual, aquilo ela vive como um enigma, ou seja, até que ela compreenda o que aquilo quer dizer, né? O que o inconsciente está tentando passar para ela de informação. E aí a terceira que eu coloquei seria a forma que se revela seguramente a influência e da elaboração consciente, a qual julga e avalia. Então aqui a gente vai encontrar nessa terceira forma, nessa terceira espécie já os arquétipos, né, sendo vividos ou representados nos contos e nos mitos, né, nos contos de fadas e principalmente também em ensinamentos secretos, ou seja, em simbolismo da religião, né, de várias religiões, enfim. Bom, pessoal, então encerramos por aqui, mas antes eu gostaria de deixar os livros que fizeram parte desse estudo e também da próxima aula. Na verdade, essa aula, Representações Arquetípicas e Arquétipos, eu vou continuar de onde a gente parou. Então, acredito que ainda vai ter uma ou mais duas aulas falando sobre esse assunto. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo ou nas próximas aulas. Até breve. Tchau, tchau.